Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho e você está assistindo o canal Dica Pra Hoje. E hoje a gente tem uma dica de leitura muito especial do livro Trabalho Organizado, da Thaís Godinho. Tem a participação especial da Dona Gertrudes, que é a cachorra mais gostosa que você já viu. Ó. Dá um oi pra eles. Dá um oi, Gertrudes. Oi. Que coisa gostosa. Não é segredo pra ninguém que eu sou super fã da Thaís Godinho. E como agora ela se engajou realmente no YouTube e não para mais, a gente consegue conhecê-la melhor. E não só o conteúdo que a gente sabe que é impecável, mas a gente acaba conhecendo um pouco mais da personalidade, um pouco mais do jeito. Quando ela libera alguma ironia, algum comentário interessante, eu fico sempre atenta, porque eu sinto que ela é muito próxima a mim. E se você não sabe de quem eu tô falando, é só você procurar no Google, buscar na internet Thaís Godinho ou blog Vida Organizada. Eu já fiz uma dica de leitura do livro dela, Vida Organizada, que foi o primeiro livro que ela escreveu. E aí, procurando aqui no canal, eu reparei que eu não tenho a dica de leitura do segundo livro dela, que é o Casa Organizada. Mas hoje, então, vamos pular o segundo, ele virá futuramente, vamos falar sobre trabalho organizado. Eu não quero fazer uma comparação de livros, porque eu acredito que como cada um trata um tema diferente relacionado à organização, não tem muito como comparar conteúdo, e eu acho que também esse não é o objetivo que vai te enriquecer. Mas o que, na minha opinião, esse dos 3 livros foi o que eu mais gostei. Primeiro que é um assunto que eu gosto muito quando falo em desenvolvimento profissional, em assuntos relacionados à carreira, eu gosto bastante. Se você não sabe, eu tenho um outro canal aqui no YouTube e um outro perfil no Instagram que se chama Joyce Coelho Desenvolvimento, onde eu falo temas específicos para carreira, para desenvolvimento profissional. Então, se você quiser, é só me seguir, eu vou deixar os links aqui abaixo para você me procurar e aí você já vai direto para a página. Esse é mais grossinho do que os 2 livros anteriores, mas você sente também que o conteúdo, por mais que ele seja completo, ele continua com a característica da Thaís. Se você lê os posts dela e se você a segue no YouTube, você não vai ter muita dificuldade em identificar o estilo da Thaís. Aqui você parece que está conversando com ela, você consegue imaginar ela te falando exatamente. Até as expressões que ela usa, liberou uma gíria aqui, outra ali, e a forma mesmo de falar é toda a cara dela. Então você pode confiar que foi ela que escreveu, não foi nenhum ghostwriter, foi muito bem feito. E aí você pode me dizer, Joyce, mas eu não tô trabalhando, eu sou dona de casa, então eu não preciso ler esse livro. Ou então, Joyce, eu tô desempregado, eu não preciso ler esse livro. Esse livro aí, Trabalho Organizado, é pra quem tá trabalhando, não é? Aí que tá a grande jogada. Não é. Esse livro, por mais que fale para trabalho organizado, ele não tá falando carreira, ele não tá falando emprego, é trabalho. Ou seja, qualquer atividade que você desempenha e que você quer ter o mínimo de organização para conseguir lidar bem com tudo isso. E aí vem um ponto muito bacana que ela cita no livro, essa questão que a gente separa a vida pessoal de vida profissional. É lógico que, falando em conteúdo, existem conteúdos específicos para a carreira. Por exemplo, quando eu falo nos meus vídeos do Joyce Coelho de Desenvolvimento, eu acabo focando tudo para a carreira, mas nada consegue separar o fato de que você é um indivíduo e que tem os 2 cantinhos, vida pessoal e vida profissional, grudados. Não existe uma hora em que você aperta o interruptor e fala, agora eu sou um profissional, não me importa a minha vida pessoal. Ou o contrário, quando você chega em casa do trabalho, você desliga o interruptor e agora não liga mais para o que aconteceu no seu trabalho. Não existe isso. Essas 2 áreas conversam. Então você precisa saber equilibrar tudo isso. E é muito do que o livro fala. Esse equilíbrio em tudo o que você faz. Portanto, se você é dona de casa, portanto, se você está desempregado, portanto, se você não tem uma rotina certa porque você é freelancer, ou você é autônomo, ou você é a sua empresa, esse livro se enquadra para você. Eu acredito que a Thaís conseguiu diminuir muito do trabalho dela, porque eu recebo muitas perguntas iguais, muita gente perguntando a mesma coisa, e acredito que também ela tenha muita gente que pergunta a mesma coisa. Provavelmente ela tem lá no blog dela uma parte que tem as perguntas mais frequentes, mas provavelmente as perguntas acabam aparecendo algumas novas, e com certeza ela vai pedir para ler o livro, porque se você
tem alguma dúvida em relação à organização, principalmente do nível mais básico, com certeza esse livro vai atender às suas questões. Outra coisa que me deixa muito maravilhada com esse livro é que ele é um mapa, ele é um norte, ele dá um direcionamento. Seja você uma pessoa que não tem ideia ainda por onde começar a se organizar, seja você que, poxa, no seu trabalho você não tem ideia por onde priorizar as suas tarefas, você não sabe lidar com as demandas que vêm, e aí você já tá com o trabalho atrasado, e aí você recebeu mais uma coisa pra fazer, e tem um outro projeto que ainda vai vencer, e você fica atrapalhado, tipo, meu Deus, por onde eu começo? Ela vai falar sobre isso. Como também para pessoas que já são organizadas, mas naquele nível básico. Eu sei o que eu recebo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas os detalhes do dia a dia, os detalhes da rotina acabam meio que se perdendo. Então ela fala um pouco sobre isso. Você também vai encontrar um pouquinho de informação dos livros anteriores dela. Então ela acaba sempre relembrando, e relembrar é algo que ela faz muito bem nesse livro. Para você perceber como a questão do planejamento é importante, ela acaba falando do planejamento semanal em diferentes capítulos, em diferentes áreas. Ela acaba até relembrando, olha, a gente vai ver isso mais pra frente, depois ela fala, como a gente já viu anteriormente, e não é uma coisa maçante que você fala, poxa, mas ela já falou isso. Você entende que foi proposital para que você entenda a importância, por exemplo, do planejamento semanal, que é um dos temas que ela repete bastante. Sabe quando você tá comendo uma coisa muito gostosa e aí aqueles últimos pedaços, como está acabando, fica mais gostoso e você não quer que acabe? Eu tive essa sensação com a leitura. Não sei se foi uma impressão minha, mas eu acredito, pra mim, na minha opinião, na minha leitura, os últimos capítulos foram ficando mais interessantes, mais envolventes, porque também eles acabavam entrando em detalhes que eu mesma me perguntava. Uma das questões que eu tinha vontade de perguntar pra ela era se o meu chefe é desorganizado, porque eu recebo esse tipo de pergunta. E eu também, quando dava treinamento, tinha esse tipo de pergunta das pessoas. Poxa, Joyce, você tá me falando de organização? Tá, eu sei, eu consigo colocar isso em prática, mas o meu chefe, ele é desorganizado. O meu chefe, ele não liga pra prazos. O meu chefe, ele pede e a gente tem que parar o que tá fazendo pra atendê-lo. Ela tem uma parte onde fala disso, quando o seu chefe é desorganizado. Um presente que ela dá, e também alguns gestores, quando eu trabalhava na empresa anterior e eu dava treinamentos, eles iam falar, Joyce, ensina esse povo a enviar e-mails. Eles não sabem mandar e-mails, eles não sabem para quem mandam, como mandam, ela fala sobre isso. Então, para você entender que ela fala do macro, ou seja, o geral, que é planejamento, como você se organizar, como você escolher prioridades, por onde começar. Ela dá, não gente, eu não tô brincando, ela dá um passo a passo de como você pode priorizar as suas tarefas. E não só sobre esse tema, tem uns temas que é praticamente ela falando assim, olha, vem cá, me dá a sua mão, senta aqui comigo e a gente vai fazer junto. E ela fala passo a passo. A característica que ela tem dos outros livros, se você já leu, são tópicos, e eu adoro. Então ela vai enumerando um por um. E então você começa a colocar assim, poxa, é uma coisa possível. E em alguns temas você fala assim, nossa, mas isso é tão básico. E ela fala inclusive no livro que o objetivo é que a gente entenda que o segredo da organização está nas coisas simples, está no básico. O problema é que a gente não coloca em prática. Muitas pessoas que assistem o meu vídeo, e aposto que também assistem os dela, tem aquela coisa de, poxa, que incrível, que maravilhoso, que livro delicioso, nossa, foi um tapa na cara, esse vídeo é incrível. E aí, segue pra sua rotina normal. Esse livro, gente, eu acho que é a boia pra você que tá no meio do mar, nadando, se cansando à toa, sendo que você só precisa agarrar na boia para eles te puxarem. Porque se você colocar em prática o que ela tá falando, você vai começar a ver sim que o seu dia pode render muito mais, pode ser produtivo, que você não precisa de mais horas, que você vai conseguir equilibrar a sua vida. E outra questão também que ela fala, eu ia falar só de vida pessoal e profissional, mas ela toca num outro assunto que é muito importante. A gente não é só a vida pessoal e profissional, dentro disso tem vários pedacinhos. Então a gente tem relacionamento, a gente tem a nossa espiritualidade, a gente tem finanças, a gente tem saúde, e cada uma dessas áreas conversam entre umas com as outras. Por quê? Se eu não tenho tempo para o lazer, se eu não cuido da minha saúde, isso vai interferir na forma como eu trabalho, na forma como eu me relaciono, na forma como eu me vejo. Tudo isso acaba gerando
um transtorno por conta de um pedacinho que eu não tô conseguindo cuidar, um pedacinho da minha vida que tá ficando ali de lado. Então ela fala sobre isso também. Esse livro, por mais que ele esteja falando sobre trabalho, eu acredito que é para qualquer pessoa que tem qualquer tarefa e que precisa aprender a organizar nesse sentido. Então, mesmo que você não esteja trabalhando, ou mesmo que você sinta que tá tudo bem no trabalho, organização nunca foi seu problema em relação a tarefas, você vai encontrar aqui ideias ou dicas para você melhorar já o que você já faz. Então, se tá dando certo, provavelmente você vai conhecer um outro ponto de vista para que você consiga melhorar ainda o resultado, a entrega, a sua produtividade. O meu livro tá todo grifado. Eu destaquei várias partes que eu gostei. Quando eu gostei do capítulo inteiro, do tópico inteiro, eu destaquei logo o tópico. E como eu falei pra vocês, da questão de que ela pega na sua mão e te ensina como fazer, ela vem aqui, ó, no Fazendo uma Revisão no Meio do Ano. Então ela fala a época que é melhor você fazer, ela dá uns tópicos de dicas pra você conseguir fazer. E aí tem como fazer passo a passo, e ela dá 8 passos para você conseguir, até a questão de reserve um período de tempo calmo. Aí você fala, ai, que tópico desnecessário. Não, não é, porque a tendência é que a gente pegue a nossa agenda e fale assim, tenho que terminar isso logo, tenho isso, acabou, ótimo. Não, quando você tá com calma, você vai revisar o seu ano, você vai planejar o seu ano. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer em 5, 10 minutos. Então ela vai, ó, reserve um período de tempo calmo. Vale lembrar que não existe mágica no dia a dia, e ela vai desenvolvendo cada um desses tópicos. 3. Para não se esquecer de fazer essa revisão semestral, coloque um lembrete. Tenha com você todo o material que precisará, e ela vai falando um por um. Lá mais pro fim do livro ela fala de ferramentas, então é importante que ela vai começando como se fosse colocando montando um prédio. Ela começa lá no alicerce, lá na base, então ela vai falando sobre organização, ela vai falando sobre a vida, sobre as várias nuances do indivíduo, aí ela vai falando sobre planejamento, que é coisa macro, ela vai falando sobre planejamento a longo, médio, curto prazos, ela segue o GTD, como vocês sabem, ela já trabalha há mais de 10 anos com o método GTD, então ela coloca, lógico, não tem como fugir disso, então ela vai primeiro falando sobre a questão da organização e ela vai pincelando exemplos diferentes, em diferentes cenários. Também ela coloca exemplos da vida dela, ela coloca como funciona pra ela mostra a checklist dela, pra você poder falar, poxa, eu não entendi a checklist diária, mas como será que é? Então você vê a dela e você pode, entendi, então agora eu vou montar a minha, porque você tem o exemplo dela. E lá pro fim ela fala de ferramentas, porque geralmente quando a gente pensa em organização, a gente logo já pensa no que a gente vai usar para se organizar. Só que se você não entende o que é organização, se você não entende como que é o fluxo de tarefas, o fluxo de demandas que você tem no dia a dia no seu trabalho, se você não entende por que isso é importante, se você não se planeja, isso tudo é o básico. Não adianta você pegar um caderno na sua mão e começar a ficar desenhando para fazer o bullet journal. Você vai perder tempo decorando e não vai saber por que aquilo vai te ajudar. Não adianta você falar, poxa, eu sou mais tecnológica, vou pegar um aplicativo, vou usar Google Agenda. Mas pra quê? Então primeiro você tem que entender. E lá no fim ela fala, não existe o correto, é aquele que se adapta a você. E se você prefere usar um pouco de tecnologia, um pouco de caderno, de papel, não tem problema, mas você tem que escolher a ferramenta que se adapta ao seu estilo, à sua rotina, aquilo que é interessante para você. Se você escolher um bullet journal, se você escolher uma agenda, saiba que você vai ter que carregar contigo todo o tempo. Você vai gostar disso? Se você não gosta disso, provavelmente não é um bom método para você. Então essas dicas que ela te dá são muito, muito, muito bacanas. E, gente, de verdade, se você tem qualquer dúvida sobre organização, você pode personalizar isso aqui para tua rotina. Meu trabalho não é completamente assim, ok, mas todas as dicas aqui dá para você personalizar para sua rotina, para o seu estilo de trabalho. Ela dá exemplos para quem é autônomo e tem a rotina mais doida, né? Ela dá exemplos até para quem tá estudando. Então tem
N exemplos, eu tenho certeza que esse livro serve para você. Não, eu não estou recebendo nada para falar sobre esse livro. Eu indico a leitura porque eu indico qualquer leitura que a Thaís Godinho fizer, qualquer livro que ela escrever, com certeza eu vou indicar para vocês, porque é alguém que eu confio, é alguém que eu vejo, mesmo que online, a vida dela como um exemplo de tudo isso. Quem acompanha também ela no Instagram consegue ver que mesmo no caos, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, ela consegue lidar com tudo isso. Por quê? Porque ela tem uma vida organizada. Ela é exemplo daquilo que ela fala. E aí eu comentei lá no Instagram, se você não me segue, é blog dica pra hoje, eu falei que eu ia comentar com vocês um pouquinho do que eu coloquei em prática lendo o livro dela. Um fato, um detalhe que eu quero contar pra vocês é que os livros anteriores dela eu li numa sentada. Talvez por fase de vida, eu era mais nova, enfim, outra cabeça. E não é ruim, eu li porque eu amei. Como é uma leitura fácil e ela escreve muito didaticamente, você consegue ler e ir direto, sem cansar, você consegue ler. Esse livro, talvez pela fase em que eu estou, eu precisei ler com mais calma. Eu podia atravessar, então eu podia ler direto, mas eu escolhi ler compassadamente. Então eu não terminei a leitura em um dia como eu terminei os outros, por exemplo. Por quê? Porque eu parei e eu falei, eu preciso organizar o meu trabalho. Eu preciso organizar a minha rotina. Trabalhando de casa, como que isso vai ser? Como que vai funcionar? Justo nessa fase da minha vida surgiu esse livro. Então eu comecei a colocar em prática e eu fui fazendo os testes e vendo que funcionava comigo. Como eu falei, não adianta você ler o livro, você assistir os vídeos, você ler os posts, falar que delícia e não colocar nada em prática. Vai ser mais um conteúdo, mais um tempo que você perdeu. É melhor que você não assista ao vídeo, é melhor que você não leia o livro, se vai ser um entretenimento. Esses tipos de conteúdo, de materiais, eles são feitos para você colocar em prática, porque o nosso objetivo quando a gente produz esse conteúdo é ajudar você, é fazer com que a situação em que você está melhore ou mude. Então você precisa colocar em prática. Então eu fui lendo o livro e fui fazendo experimentos. E eu vou citar algumas coisas que eu peguei do livro, coloquei em prática e que eu tô amando, que deu muito certo pra mim. Primeiro, eu uso o Bullet Journal. Então eu já mostrei pra vocês, Bullet Journal. Esse é um novo, porque o meu antigo acabou. Então eu faço semanal. Desde que eu testei a agenda semanal, pra mim foi a melhor coisa. Mesmo antigamente, quando eu não tinha Bullet Journal, que era a agenda mesmo, eu usava a agenda semanal. Pra mim é muito melhor eu abrir e ver toda a minha semana, os meus horários e tal. Então eu uso a agenda semanal. Uma das coisas que ela fala é a questão de bloco, e isso realmente me ajudou. Então separar, o dia não tem 3 períodos, manhã, tarde e noite? Então eu separei e coloquei aqui. Tá vendo que tá separadinho? Manhã, tarde e noite. Eu separei o meu dia em 3 períodos. Antes, eu colocava as coisas que eu tinha que fazer, as coisas que tinham horário, e algumas coisas que eu precisava fazer naquele dia, mas não tinha horário específico, eu deixava jogado, tipo uma listona naquele dia, e eu me perdia, porque eu achava assim, eu não fiz de manhã, mas eu posso ainda fazer à tarde. Mas eu posso fazer ainda à noite. E aí quando o dia acabava, eu não dei conta e empurrava pro dia seguinte. Hoje eu faço assim, eu tenho que editar esse vídeo hoje, porque amanhã ele vai pro ar. Então, eu já sei tudo que eu vou fazer no meu dia, eu sei qual o melhor horário, qual o melhor período que eu vou deixar para editar esse vídeo. Se eu tenho um monte de gravação de manhã, eu não vou conseguir gravar e editar de manhã. Eu vou conseguir só gravar de manhã e vou editar à tarde. Então eu coloco editar à tarde. Então eu separei em blocos porque eu consigo ver agora o meu dia inteiro como ele realmente é. Não uma lista inteira para fazer no dia a qualquer hora se der tempo. Mas agora eu consigo ver que durante o período da manhã eu tenho tal coisa, durante a tarde, durante a noite. E ela indica que você deixe sempre um período, quando possível, livre para imprevistos, para coisas que acontecem e que a gente não consegue prever. Mas se você não tem condições de deixar um período inteiro ou um período significativo livre, que você deixe aí o máximo que você conseguir, 1 hora, 2 horas do seu dia para resolver pepinos, para resolver coisas que a gente não sabe que vão acontecer. Então eu sempre deixo um período livre. Então outra coisa também que eu fiz
foi estabelecer as checklists. São coisas que eu sempre tenho que fazer, então não necessariamente eu preciso ficar colocando na agenda. Eu tenho um checklist da semana, eu tenho um checklist do dia, eu tenho um checklist do mês. Por quê? Todo dia X, eu já sei que eu tenho que ver se eu fiz tal coisa. Então eu não preciso ficar colocando uma lista de tarefas no meu bullet journal. Eu chego pro checklist e só vou ver se aconteceu isso. O dia acabou ou o dia está acabando? Poxa, eu não lembro o que eu tinha para fazer. Tô no meu horário aqui de almoço. Deixa eu ver se eu já fiz tudo isso aqui. Ok, então pro período da tarde falta fazer isso. E me economizou muito tempo, porque às vezes a gente confia na nossa memória por a gente achar que já virou um hábito, mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente falha, às vezes a gente engasga e a gente fica, esqueci alguma coisa, o que eu esqueci? No checklist eu consigo ver o que foi feito. Eu estabeleci minha rotina noturna, a minha rotina matinal, já separei o dia certo para fazer os meus planejamentos. O planejamento semanal eu já faço normalmente, então eu não tenho dificuldade quanto a isso, mas o que eu achei muito legal foi a ideia do planejamento anual. Ela me conseguiu explicar muito melhor, então eu já tenho a data que eu vou fazer o meu planejamento para o ano que vem. Ela colocou que é melhor fazer em torno de setembro, se eu não me engano, no livro, mas eu vi na internet que ela já tá fazendo agora. Então vai muito também de você, do seu tipo de compromisso, do seu tipo de vida, do seu tipo de emprego. Se você, por exemplo, ela trabalha viajando muito, então ela precisa prever com o máximo de antecedência para ver as datas de feriado, datas de possíveis festas de escola do filho, aniversários. Então ela precisa prever porque, já pensou lá, marca uma reunião ou marca um treinamento no Piauí no dia da apresentação do Dia das Mães. Eu sei que ela não faria isso, mas só para vocês entenderem como é importante ela sempre fazer isso por causa da rotina dela. Então você tem que ver tudo isso com a sua. Coloco horários, isso eu já fazia, quando o compromisso tem dia e horário, já coloco aqui certinho. E ela foi me ajudando a tirar as ideias do papel e a conseguir organizar, por exemplo, em projetos, que é algo que ela já falava muito e eu entendia, mas sabe quando você ouve e parece que não faz o clique? Como o livro fez o clique. Hoje eu tenho alguns projetos em andamento e eu já sei como eles estão e eu estou acompanhando. Então eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Separei o prazo, ela coloca sempre, né, os livros dela tem essa marca registrada, que tem espaço para você escrever, então eu escrevi na tabelinha que ela deixa no livro, escrevi o que eu quero, em quanto tempo eu vou fazer tal passo, então isso vai te ajudando a você se organizar de dentro para fora. Você organiza a sua mente, organizando a sua mente você vai organizar, colocar tudo no papel, então você coloca visivelmente, seja no papel ou enfim, na ferramenta que você escolher, e você consegue ver as coisas andando. É engraçado que hoje eu sinto que o meu dia tá muito mais leve. Antes eu colocava assim, eu pegava um dia e gravava. Aí quando eu via que o dia tava acabando, porque editar leva bastante tempo. Um vídeo de 15, 20 minutos, às vezes eu demoro 2 horas para editar, porque até subir, até assistir, reassistir e subir de novo, enfim, é bem demorado. Então quando eu via que o dia tava acabando, que não ia dar para eu editar, aí eu sentava e editava, não conseguia editar todos, eu ficava com aquele cansaço, ia dormir tarde, deixava vídeo rodando à noite para subir de manhã no YouTube, era uma confusão. Hoje, outra coisa que ela colocou, eu separei dia para estudo, então dias que eu vou focar para fazer os cursos que eu quero fazer. Eu coloquei dias, o período do dia em que eu vou editar, o outro dia que eu vou gravar, o outro dia que eu vou trabalhar só com criatividade, o outro dia que eu vou falar só com vendas. Em alguns dias, ao invés de ser o dia inteiro para isso, eu separei no bloco da manhã eu vou cuidar de vendas, de contatos com clientes, e à noite eu vou fazer outra coisa. Então eu consegui separar e aí eu acordo e já sei o que eu vou fazer. Eu acordo e já sei como vai ser o meu dia. Então se precisar remanejar alguma coisa, eu já sei como vai ser. E eu sei que é muita coisa, gente, mas só a última coisa. Às vezes você tá querendo fazer um curso, você tá querendo aprender alguma coisa específica, mas você não sabe direito o que, e aí você não tem tempo para estudar. Quando você estabelece, por exemplo, eu estabeleci que toda segunda-feira de manhã eu vou dedicar a estudo. Então, como que eu vou saber o que eu vou estudar? Porque eu vou sentar na frente do computador e ficar esperando o que eu quero? Não. Então eu já fiz a minha lista de assuntos que eu quero desenvolver, de assuntos que eu quero me aprofundar. Marketing digital, branding, enfim, outras coisas que eu
que estão aqui na minha prioridade. Eu fiz a minha listinha, então segunda e sexta-feira pela manhã são os dias em que eu vou estudar. Já separei os cursos online que eu quero fazer, já tá tudo bonitinho, então eu só sento e faço. Eu escolhi segunda e sexta porque segunda eu acordo um pouco lenta, então eu tenho a oportunidade, trabalhando de casa, de fazer isso sem precisar acordar esbaforida para ir para algum lugar. Então eu sento, tô no computador, consigo fazer meu curso com calma, e aí eu vou acordando, e no período da tarde eu já tô mais acordada e consigo fazer as outras tarefas. Então você vai vendo como que o seu corpo funciona, como ela fala, você não administra o tempo, você administra energia, né? Então de acordo com a energia que você tem para fazer as atividades que estão propostas, você encontrando equilíbrio, é aí que dá um match perfeito para você conseguir se organizar. Eu espero que os meus exemplos te ajudem, às vezes também olhando uma outra pessoa falando desses exemplos, né, de exemplos práticos, dá uma elucidada no que você pode fazer, em outras possibilidades. Espero também que você compre esse livro. Eu paguei acho que R$30, alguma coisa assim. Para quem me perguntou por que eu não fui na assinatura, é porque eu ia quando era na Paulista, porque como eu sou de Santos é mais fácil, era metrô, chega lá, e para ir embora também era mais fácil, porque eu não podia perder muito tempo na volta, senão ia ficar muito tarde para chegar em Santos. Se fosse na Paulista, tava na cara do metrô. Como mudou o endereço, eu não tive como ir. Fiquei muito triste também, porque os meus 2 livros têm autógrafo, esse terceiro não tem, mas não vão faltar oportunidades. Se Deus quiser, a gente se encontra em algum lugar e ela assina o meu livro. Mas obrigada por quem perguntou, sei que tinha gente que estava esperando eu ir, perdão por isso. E se você já leu, coloca aqui pra mim nos comentários o que você achou, deixa sua opinião sincera que eu quero muito saber. E se você ainda não leu e quer comprar, dá uma olhadinha, compra aqui através desse link que eu vou deixar, que assim você também acaba ajudando o Dica Pra Hoje. É essa a dica que eu tenho pra hoje, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!